Bem, ilustres, estamos de volta, nosso segundo intervalo de aula aqui. Eu sei que na altura do campeonato eu tenho do outro lado já doutores em processo. Já deve estar um tal de data vênia para lá, data vênia para cá, não é mesmo? Então é isso aí. Veja, vamos seguir tratando dos princípios da jurisdição. Agora vamos tratar do princípio da indelegabilidade. Veja, o próprio nome já diz tudo. Quando eu digo que a jurisdição se pauta pelo princípio da indelegabilidade, eu estou dizendo que o órgão que tem a competência para o seu exercício não pode delegar a outro. Aqui eu preciso fazer um esclarecimento. Quando eu digo órgão, saiba que o juiz, sim, o juiz, que é uma pessoa só, é um órgão. O juiz é um órgão unipessoal. Quando você tem no tribunal, por exemplo, as turmas julgadoras e o próprio tribunal é um órgão colegiado. Então aqui, quando eu falo em órgão do judiciário, você tem que pensar não só nos tribunais, não só nos órgãos que compõem os tribunais, mas também até no juiz. Apesar de ser o juiz uma só pessoa, nós estamos diante de um órgão do judiciário, porém um órgão unipessoal. Quando eu digo, portanto, que a jurisdição é indelegável, eu estou dizendo que aquele órgão competente para exercê-la não pode delegar a outro. Beleza? Tranquilo? E lembrando aqui o seguinte, que a jurisdição é um poder do Estado, como já vimos, mas é também um dever. E lembrando da jurisdição enquanto poder-dever, nós chegamos a outro princípio, que é o princípio da indeclinabilidade. Indeclinabilidade. Cuidado! Porque parece, pelo menos os termos, as expressões, parecem. O primeiro foi indelegabilidade, quase que não sai. O segundo agora é indeclinabilidade. Quando eu falo que é indelegável, eu digo que eu não posso entregar a outro. Quando eu digo que é indeclinável, é que eu não posso declinar, eu não posso deixar de exercer. Então, se eu sou um órgão do judiciário e alguém me vem provocar através de uma ação, eu sou obrigado a prestar àquela jurisdição, ainda que seja de modo contrário ao pedido do autor. Eu não sou obrigado a atender o autor, eu sou obrigado a dar uma resposta. Eu sei e todos sabem que o autor pode me pedir e eu posso negar, mas eu não posso deixar de dar uma resposta. É importante você considerar o seguinte, que quando o juiz recebe o pedido do autor, é verificado algumas circunstâncias, é verificado se aquele pedido atende a alguns requisitos e pressupostos. Normalmente, se eu sou juiz, recebo o pedido do autor e falta algum requisito formal, calma, vai chegar o momento que a gente vai estudar sobre petição inicial. E você vai ver que o legislador indica o que a petição inicial deve constar. Aí você fala assim, professor, eu nem sei o que é petição inicial. Gente, petição inicial é o nome que se dá ao documento, à peça processual que o autor utiliza para provocar a jurisdição. Então, o juiz, quando recebe a petição inicial, ele vai verificar se estão, por exemplo, atendidos os requisitos formais apontados na lei. Como eu disse, nós vamos estudar a petição inicial, nós vamos ver quais são os requisitos legais. Via de regra, se o juiz constata a falta de algum dos requisitos, ele devolve a petição inicial e vai dizer, olha, conserta isso aí para depois então me trazer de volta. Então, via de regra, não é o que vai acontecer. Via de regra, o pedido chega pronto, atendidos os requisitos e pressupostos, beleza. Não pode aquele órgão do judiciário se abster de decidir. Então, como o órgão do judiciário não pode se abster de exercer a jurisdição, nós falamos aqui da indeclinabilidade. Então, recapitulando, nós vimos então aqui nesse intervalo dois princípios. Primeiro, o princípio da indelegabilidade, que indica que o órgão do judiciário competente para exercer a jurisdição não pode delegar esse poder. Depois nós vimos a indeclinabilidade, que o órgão do judiciário competente para exercer a jurisdição não pode declinar desse poder, até porque não é apenas um poder, é um poder-dever. Fechou? Tranquilo aí? Nós temos uma expressão em latim que é muito utilizada, que é o non liquid ou non lique,
né? Não sei como é que se pronuncia, meu latim é tão ruim quanto o meu francês, que olha que eu não sei falar francês, mas o certo é que se escreve N-O-N, non, liquid, L-I-Q-U-E-T. Então, é a proibição do non-liquid, quer dizer, proibição de não julgar. O juiz, o órgão do judiciário, não pode se abster de decidir. Daí nós temos a indeclinabilidade. O juiz não se exime de decidir, alegando, por exemplo, que há lacuna ou obscuridade da norma. Imagina, o juiz recebe a petição inicial, aí fala assim, não vou tratar desse seu pedido porque não tem lei específica tratando do assunto, não. Eu tenho métodos de interpretação, eu tenho métodos de suprir essa lacuna eventual que pode se encontrar na norma. A norma não existe ou a norma não é clara, nada disso pode ser argumento para que o juiz decline da jurisdição, beleza? Então, por aqui está bom, indelegabilidade, indeclinabilidade. Agora um outro princípio muito importante, mas muito simples, é o princípio da inafastabilidade. Ele está na Constituição Federal, no inciso 35, que diz basicamente assim: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Em outras palavras, o que o legislador quer dizer aqui é o seguinte: qualquer um do povo, seja pessoa física ou jurídica, seja um ente despersonalizado em determinadas circunstâncias, calma, você vai entender o que eu estou te dizendo depois. Qualquer pessoa, né, se tem uma demanda, se sente prejudicado, se sente que há ameaça ou lesão efetiva a um direito seu, ele tem todo o direito de ir ao judiciário, que não pode se criar nenhum obstáculo entre ele e o judiciário. E daí eu tenho o princípio da inafastabilidade. Veja, quanto ao princípio da inafastabilidade, há exceções importantes. A Constituição Federal traz, por exemplo, no artigo 217, que a justiça desportiva, né, deve ser procurada em primeiro plano, nas situações específicas. Calma, eu vou te explicar. Está tendo lá um campeonato, né? Aí tem um problema com relação, por exemplo, às normas de campeonato. Ou um time comprou um jogador, mas comprou quando o campeonato já estava em andamento e pelas regras lá talvez não pudesse utilizar aquele jogador naquele campeonato e utilizou. Alguma questão dessa natureza. Vocês que entendem de futebol sabem muito mais que eu isso aí. O que diz a Constituição é que essas questões devem ser levadas primeiramente na justiça desportiva. E veja, apesar de eu chamar justiça desportiva, não é órgão do judiciário, isso cai demais. A justiça desportiva, na verdade, tem natureza administrativa, não é órgão do judiciário. Então a Constituição diz, olha, pelo princípio da inafastabilidade, nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito pode ser afastada da apreciação do judiciário. Mas aqui eu estou te dando um exemplo de exceção. Se a questão dizer respeito à competência da justiça desportiva, que na verdade não é justiça propriamente dita, não é órgão do judiciário, apesar do nome justiça desportiva, é um órgão de natureza administrativa, pois bem, então diz a Constituição que nesses casos, primeiro eu tenho que ir na justiça desportiva. Se depois de um tempo a justiça desportiva não der resposta, aí sim que eu vou ao judiciário. Então veja, de certa forma, o acesso à justiça desportiva é uma exceção ao princípio da inafastabilidade. Como é que isso pode cair em sua prova? Assinale dentre os princípios abaixo aqueles que comportam exceções. Então, comportam exceções, exceto, alguma coisa assim. Então, você tem que saber que o princípio da inafastabilidade comporta exceção. A exceção mais mencionada é do acesso à justiça desportiva, em que eu tenho uma eventual lesão ou ameaça a direito, mas se diz respeito à competência da justiça desportiva, antes de buscar o judiciário, a Constituição manda que se busque primeiro a justiça desportiva. Há também autores que costumam dizer que o habeas data seria uma outra exceção ao princípio da inafastabilidade. Habeas data é H-A-B-E-A-S-D-A-T-A. Duas palavras, né? Habeas data. Veja, eu vou partir do pressuposto que você não estudou direito constitucional.
E se de fato você não tiver estudado, eu só peço o seguinte, não assusta, porque eu sei que no seu curso a gente vai ter momento de tratar disso. Então eu vou passar só o que é extremamente necessário para você entender minha fala. A habeas data é uma ação que a Constituição disponibiliza para que o indivíduo tenha acesso a informações. Vou falar só isso agora, tá? Só isso agora. Então é uma ação que o legislador, que a Constituição disponibiliza para que o indivíduo possa ter acesso a informações. Vamos supor que você ingresse com a habeas data pedindo informações suas que estão no banco de dados da administração municipal ou que estão no banco de dados da administração federal, né? Ou alguma coisa, você quer saber que você foi apontado como devedor do IPTU, sendo que você não é, porque, enfim. Fato é que você quer ter acesso a essa informação sua no banco de dados de um órgão público. E você vai ao juiz, pede ao juiz, condena a administração municipal a me informar isso aqui. Primeira coisa que o juiz vai te perguntar é, peraí, você já pediu lá? Então, o habeas data tem como requisito a prova de que a informação foi negada. Alguns autores dizem que esse requisito seria uma espécie de exceção ao princípio da inafastabilidade. Lembra, o princípio da inafastabilidade é aquele que diz que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito vai ser afastada da apreciação do judiciário. Aí eu te disse uma exceção, que foi quando a questão envolve justiça desportiva. A Constituição manda que primeiro se busque a justiça desportiva. Pronto. Aí agora eu estou dizendo que, segundo alguns autores, a habeas data, o habeas data, melhor dizendo, né, a ação de habeas data, também seria um outro caso de exceção. Para você que nunca viu habeas data na vida, eu disse o necessário para o momento. Eu disse, habeas data é uma ação que o constituinte disponibiliza para que o indivíduo tenha acesso à informação. Eu disse que, se você entrar com habeas data querendo uma informação qualquer, a primeira coisa que o juiz vai querer saber é se você, antes de entrar com a ação, teve o cuidado de procurar antes na fonte. Então, se não, o juiz vai dizer, não, vai lá primeiro. Se, porventura, não te derem a informação, aí sim você entra com a ação. Volto a dizer, alguns autores informam que o habeas data seria, portanto, uma exceção à inafastabilidade. Eu, particularmente, concordo com a outra corrente, que diz que não, que o habeas data não é exceção. Por que que eu penso que não? Vão de novo dizer o que diz o princípio. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão, não é não? Por que que eu acho que não é exceção ao princípio da inafastabilidade? Ora, porque você só pode saber que houve lesão ou pelo menos ameaça depois que pediu. Então eu entendo que não é porque primeiro eu tenho que buscar para depois entrar com a ação, porque antes de buscar não tem como saber se haverá lesão ou ameaça ao direito. Mas enfim, o que você vai levar para a sua prova? Princípio da inafastabilidade. Nenhuma lesão, ameaça de lesão pode ser afastada da apreciação do judiciário. Há exceções? Há. A exceção clara, inequívoca, a da justiça desportiva. A Constituição diz que alguma questão que envolve justiça desportiva, só depois de esgotado o prazo X, pode chegar de fato ao judiciário. Pronto. Agora, uma outra corrente diz o quê? Que o habeas data também seria uma exceção, uma vez que o judiciário exige a prova da negativa da informação para que só então se ingresse com a ação, beleza? Aí o que acontece? Como há dúvida, como há correntes que dizem que sim, outras que não, normalmente uma prova de múltipla escolha não cobra. Se cobrar, aí você vai ficar na dúvida. Gente, será que a banca adotou a corrente que o professor falou que é certa? Será que a banca adotou a corrente de que não é exceção? Você vai se ver nessa situação em sua prova várias vezes. Então, quando você estiver resolvendo uma questão, você bate o olho na alternativa e fala assim, peraí, essa parece certa. Aí você deixa ela, como eu gosto de dizer, em stand-by. Aí você vai. Se não encontrar nenhuma mais certa que ela, né, saiba que ela é que você vai marcar. Vamos supor que a questão fizesse o seguinte, assinale dentre as alternativas abaixo aquela circunstância que excepciona o princípio da inafastabilidade. Vamos supor que tem alternativas que não tem nada a ver e dentre elas você tem habeas data. Ora, se as outras você tem certeza que não tem nada a ver e o habeas data, eu te disse que tem gente que fala que tem gente que fala que não, você vai marcar ela, né não?
Então é isso. Pense assim. Ah, professor, mas vai caber recurso. Meu amigo, não discuta com a banca nesses termos. Se Deus quiser, você vai ter que fazer sua prova do jeito que você não vai precisar do recurso. Então, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Não vai ser uma, nem duas, nem três vezes. Várias vezes você vai se ver nessa situação de ter que escolher dentre várias alternativas a que é mais correta. Espero que você tenha entendido o que eu disse aqui. Então, para fechar esse princípio, princípio da inafastabilidade, nenhuma lesão ou ameaça de direito pode ser afastada da apreciação do judiciário. Aí eu apontei duas exceções, uma inequívoca, que é a questão da justiça desportiva, e outra sobre a qual há um entendimento diverso, há duas correntes, gente que diz que excepciona e gente que diz que não, que é a do habeas data. Pelo amor de Deus, espero que tenha sido claro. Qualquer coisa é só perguntar aí, mas vamos seguir. Seguindo ainda na jurisdição, mas já encerrando esse conceito, vamos tratar aqui das espécies de jurisdição. A jurisdição voluntária ou graciosa e a jurisdição contenciosa ou litigiosa. Veja, na primeira, a gente diz que é voluntária porque não há litígio, não há conflito de interesses. Aqui nós falamos que não há partes, mas há interessados. Na segunda, na jurisdição contenciosa, eu tenho um litígio a ser resolvido. Então eu tenho partes, eu tenho pessoas que são parciais, cada uma querendo o seu próprio interesse. Então na primeira, jurisdição voluntária ou graciosa, eu não tenho litígio, eu tenho interesses, eu tenho interessados e não partes. Na segunda, jurisdição contenciosa ou litigiosa, eu teria aqui partes, eu teria litígio, beleza? Não sei se você se lembra, mas deve se lembrar, que quando eu falei o conceito de jurisdição, eu disse que a função que o Estado exerce aplicando o direito no caso concreto, em regra, para resolver litígio. Quando eu disse em regra para resolver litígio, foi justamente porque nós temos a jurisdição voluntária em que não há litígio, fechou? Então, Marcos, é assim? Você tem duas espécies de jurisdição? Jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa? Sim. Só que aí vem o seguinte... Há autores que dizem assim, olha, a jurisdição voluntária não é jurisdição. A jurisdição voluntária é uma espécie de atividade administrativa prestada pelo Poder Judiciário. Seria uma espécie de gestão pública sobre interesses privados. Então, por que existiria, sim, a jurisdição voluntária? Ora, porque em determinados casos, é necessário que o Estado atue para que uma determinada situação seja juridicamente reconhecida. Calma, você vai entender, tá? Imagine o seguinte, que um casal tenha vivido lá um certo tempo de casamento, mas chegaram ambos em consenso à conclusão de que não faz mais sentido aquela união. Então eles resolvem divorciar. Lembra que enquanto eles são casados, tudo que é de um é de outro, tudo que um adquirir, o outro também vai, né? Aqui eu pensando no regime de comunhão parcial de bens ou comunhão universal de bens, enfim, né? Se houver comunhão de bens. Então, pense que enquanto eles são casados é assim. Enquanto eles são casados, né, dependendo do regime, se for comunhão de bens, se um for avalista, via de regra, o outro tem que assinar. Se um for fiador, o outro tem que assinar. Tem tudo isso, não tem? Então, se eles se declaram um para o outro divorciados, essa situação não muda. Se um dia o casal chega assim e fala assim, ó, nós estamos divorciados a partir de hoje. Se amanhã o marido ou a esposa for ser fiador, não basta ele dizer, não, eu estou assinando sozinho porque eu já me divorciei da minha esposa, nós decidimos isso ontem. Não basta. Para que essa situação jurídica seja válida, é necessário que o Estado manifeste. Então, mesmo não havendo litígio, mesmo que o casal esteja de comum acordo com o divórcio, eles vão ao judiciário, para que o judiciário diga, olha, realmente eles estão divorciados. Inclusive, no caso de divórcio consensual, há casos que nem precisa do judiciário, que se pode resolver até mesmo no cartório. Mas, enfim, quando for necessário ir ao judiciário, e quando for ao judiciário, não há litígio. Então, aqui seria o caso de jurisdição voluntária. Já a jurisdição contenciosa, a jurisdição litigiosa, é o que mais acontece. É o que, por exemplo, eu empreguei naquele exemplo que eu venho desenvolvendo desde o início da aula, na colisão do veículo, em que um foi buscar indenização e o outro não quis ressarcir no primeiro momento. Esse é um exemplo típico de jurisdição contenciosa ou litigiosa. Fechou? Tranquilo? Aí, veja, eu disse, há correntes que dizem que jurisdição voluntária não é jurisdição. É apenas uma atividade administrativa do Poder Judiciário. Mas há correntes que dizem que sim,
que a jurisdição voluntária é jurisdição. Marcos, como que eu vou me posicionar na prova? Primeira coisa, em se tratando de prova de nível médio e prova de múltipla escolha, dificilmente você será questionado sobre o que é correto, se é a jurisdição voluntária como jurisdição de fato ou jurisdição voluntária como mera atividade administrativa. Mas veja, primeiro, para aqueles que defendem que a jurisdição voluntária não é jurisdição, olha uma das coisas que eles utilizam. No CPC de 73, eu tinha o artigo 1º que dizia assim: a jurisdição civil contenciosa e voluntária exercida pelo juiz em todo o território nacional. Então isso, artigo 1º do antigo CPC. No novo CPC, o artigo 16 diz assim: a jurisdição civil é exercida pelos juízes e tribunais em todo o território nacional. Então veja, no artigo 16 do novo CPC, já não se fala em jurisdição contenciosa ou voluntária. Então tem gente que fala, tá vendo? É porque a jurisdição voluntária não é mais jurisdição. Tá, isso é uma parte do entendimento. Porém, há um outro fator, há um outro aspecto. Veja bem aqui. Quando nós tínhamos a divisão jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa, consideradas ambas jurisdição, eu falava assim, olha, a jurisdição voluntária não fazia coisa julgada material. O que eu quero dizer com isso? Que antes, uma sentença que era dada no contexto de jurisdição voluntária podia ser alterada. No CPC de 73, você tinha um artigo 1111 que, dizendo respeito à jurisdição voluntária, dizia assim: a sentença poderá ser mudada sem prejuízo dos efeitos já produzidos, se ocorrerem circunstâncias supervenientes. Então veja, aqui no caso dizia que se era jurisdição voluntária, a sentença podia ser alterada, ou seja, não tinha definitividade, ou seja, não formava coisa julgada material. Acontece que esse artigo 1111, que estava presente no CPC de 73, não está mais. Não está no novo CPC. Então, o que a gente entende é que hoje, mesmo a jurisdição voluntária faz coisa julgada material. Mesmo a jurisdição voluntária pode formar sentenças imutáveis, beleza? Então, por essa razão, há uma tendência maior em se defender a jurisdição voluntária como jurisdição propriamente dita. Mas vale a pena saber que existem as duas concepções. Aquela que trata jurisdição voluntária não sendo jurisdição, mero ato administrativo, e também aquela que trata jurisdição como sendo jurisdição propriamente dita, jurisdição voluntária como jurisdição propriamente dita. Eu vou tentar resumir o que eu disse aqui. São duas espécies de jurisdição, a voluntária ou graciosa e a contenciosa ou litigiosa. Na voluntária, eu não tenho litígio, eu não tenho conflito de interesses, eu não tenho partes, eu tenho interessados. Na segunda, na jurisdição contenciosa ou litigiosa, eu tenho conflito, eu tenho partes, eu tenho pessoas que estão interessadas, cada um em defender o seu. Há corrente que diz que a jurisdição voluntária não é jurisdição, mas é mera atividade administrativa do Poder Judiciário. Há uma corrente que diz que a jurisdição voluntária é sim jurisdição. Nesse último caso, eles usam principalmente como argumento o fato de que, considerada a redação do novo CPC, em que o que era dito no 1111 do antigo não é mais, então agora eu tenho coisa julgada material, eu tenho sentenças definitivas também na jurisdição voluntária, considerando essa circunstância, fica mais claro para essa corrente que a jurisdição voluntária é sim uma espécie de jurisdição. Meus amigos, espero que tenha ficado claro. Olha, a minha preocupação muito grande é com quem nunca viu direito na vida. Mas essa pessoa que nunca viu direito na vida, muitas vezes ele deixa de entender por medo. Na hora que eu começo a falar, ele, mas eu não vou entender isso não, e entra em desespero e pula na parede, vai aquela coisa. Calma, escuta até o final. Essa aula você pode repetir quantas vezes quiser. Então escuta até o final. Se eventualmente não entendeu de fato, me manda todas as perguntas necessárias que a gente vai tentar responder. Beleza? Pois bem, então, com isto, tratando das espécies de jurisdição, nós concluímos aqui o conceito do primeiro instituto, que é justamente jurisdição. Lembre-se que eu disse a você que para o estudo do processo como um todo e do processo civil de modo especial, nós temos que conhecer 3 institutos:
Jurisdição, ação e processo. Diz que no seu programa começamos lá pelo processo, mas é impossível eu ter uma conversa inteligível se eu não te deixo conhecer algo de jurisdição e algo de ação. Só que a ação é bem pouco o que eu preciso que você saiba agora. Vamos aqui para o conceito de ação. Então você vai anotar no seu caderno agora, conceito de ação. Qual é? Direito público subjetivo de se provocar o Estado na busca da tutela jurisdicional. Direito público subjetivo de provocar o Estado na busca da tutela jurisdicional. Professor, mas esse conceito que você me deu me causa medo, professor. Né? Me trouxe um frio na barriga, Jesus eterno. Calma. Não corra dessa disciplina. Fica até o final que você vai entender. Vamos por partes agora. Por que o direito de ação é um direito público? Veja, porque quando você, por exemplo, entra em conflito com alguma pessoa, quando você vai à justiça, o seu pedido tem qual destinatário imediato? É a pessoa, é o juiz, é o Estado juiz, é o Poder Judiciário. Então é direito público porque ele é voltado em primeira mão contra o Estado. Você está acordando a jurisdição, dizendo, jurisdição, me acorde aqui. Então, porque a sua ação é movida em contato primeiro com o Estado, eu digo que é um direito público. Então, direito público por quê? Porque a ação tem como destinatário imediato o Estado. Então, por isso que é um direito público. Por que é direito subjetivo? Porque, via de regra, cabe a você decidir, dentro da sua subjetividade, se vai ingressar ou não com a ação. Imagina, sem qualquer preconceito, beleza? Sem qualquer preconceito. Vamos supor que você solteiraço, sem despesa. Não que ser casado é ruim, mas a despesa aumenta e você sabe disso. Mas solteiraço, sem despesa, logo lá no primeiro ano de tribunal, como oficial de justiça, você resolveu comprar, né, um carrão de seus sonhos. Pode, tudo é possível. Né? Você comprou um carro. Beleza. Aí, de repente, pá, uma colisão. Você chega lá, tem um indivíduo com Fiat 147 e é o único patrimônio do indivíduo. Olha bem, alguns de vocês nem sabem o que é um Fiat 147, né? Mas vamos supor que colidiu com você um Fiat 147 e seu carro amassou todo. Aí você sai de lá e fala assim, ó, bicho, você vai ter que pagar. O indivíduo sai e fala assim, ó, doutor, sabe, eu até quero pagar, só que eu não tenho como. O único patrimônio que eu tenho é esse aqui, ó, é o meu Fiat 147. Aí você olha pro cara e fala assim, pô, coitado, ele realmente não foi por mal, ele estava desatento, mas não foi por mal, eu tô vendo que ele está com sérios problemas, isso aqui dá para eu consertar sem trazer para mim nenhum transtorno maior, né? O coitado já está com certas dificuldades na vida, não porque ele está com Fiat 147, eu estou dizendo que, né, você já presumiu isso de outro modo, então vocês bateram altos papos lá, imagina, né, na batida, melhor lugar para fazer amigos é a batida de automóvel, né? Pois bem, o fato é que você, por alguma razão, decide não ajuizar a ação contra ele. Você pode? Óbvio que pode! Por essa razão que a ação é um direito público subjetivo, né? Direito público subjetivo. Se provocar o Estado, como eu disse, em primeira mão, você vai ao Estado juiz pedindo a tutela jurisdicional. Também ficou claro. Na busca dessa tutela jurisdicional, o que é isso? Que você quer que o juiz aplique o direito ao caso concreto. Afinal de contas, o conceito de jurisdição você já sabe. Então, o que é mesmo a ação? Direito público subjetivo de provocar o Estado na busca da tutela jurisdicional. Espero que eu tenha sido claro. Então você vai lá, provoca o Estado juiz através de um documento chamado petição inicial, pedindo para que o Estado juiz se pronuncie, dê uma resposta, mesmo que essa resposta não seja favorável a você, mas você quer uma resposta do Poder Judiciário. Então você quer uma resposta do Poder Judiciário, você quer a tutela jurisdicional. Ficou claro o conceito de ação? Veja, há uma discussão que se desenvolve quando o assunto é processo civil. Nossa, teoria da ação é complicado. Qual é o grande... Aproveito a oportunidade para dizer a você o seguinte. A maioria, ou grande parte dos preparatórios de concurso online, quando vão te preparar para o TJ, te entregam a mesma aula que eles entregam para, por exemplo, analista do TRF. Então, você acaba tendo conteúdos que não são necessários. Se você acha que nessa aula eu te passei muito conceito, fique sabendo que muitos desses preparatórios passam ainda mais. Os conceitos que eu passei foram calculados milimetricamente, tipo, foi o mínimo necessário para que você possa entender com tranquilidade e segurança o conteúdo. Então eu não vou desenvolver aqui a teoria da ação.
eu vou dizer para vocês que, de certo modo, essa ação cujo conceito eu passei, ela goza de autonomia. O que quer dizer autonomia da ação? Quer dizer que ela não está presa, atrelada ao direito concreto. O que eu estou querendo dizer com isso? É porque há certas teorias que chegaram a dizer que o indivíduo só podia entrar com a ação se ele de fato tivesse o direito. Tipo, eu bati meu carro, eu acho que eu estou certo, né? Mas eu só podia entrar se eu tivesse certeza de estar certo. Sendo que, na verdade, quem vai me dar essa certeza é o juiz. Então, se eu tiver certeza que eu estou errado, eu não posso entrar, né? Por aí vai. Então, hoje, você acha que está certo, você pode entrar. O Estado, o juiz, tem a obrigação de te dar uma resposta. Não quer dizer que ele tem que te dar uma resposta positiva. Não quer dizer que ele tem que atender o seu pedido. Então, o fato de alguém entrar com a ação não implica necessariamente que ele tem o direito que vai pedir. Deu para entender? E como ele pode entrar com a ação, independente de ter de fato ou não o direito que ele vai pedir, eu digo que a ação goza de autonomia. Então deu para você entender aí o conceito de ação? Então vimos aqui o conceito de jurisdição, o conceito de ação.